Na nossa última aula, a gente estava vendo sobre função do segundo grau. Começou a ver o que era uma função do segundo grau. A gente viu alguns exemplos de função, né? E a gente viu também a questão do que seria o valor numérico, né? Que o valor numérico pode aparecer num exemplo desse jeito, né? Quando x for igual a 3, qual vai ser o valor numérico da função? Ou pode aparecer simplesmente assim, ó, com no lugar do x aqui em f de x, já colocado o número que a gente tem que substituir. Então, ou pode aparecer assim, ou pode aparecer assim. O que faltou explicar na última aula é essa parte aqui, ó, de zeros da função quadrática, tá? O que seria os zeros, né? A gente também chama de raízes. Seria onde a função ela é igual a zero, ok? Então, é aonde a função é igual a zero. Então, para calcular as raízes da função do segundo grau, a gente coloca a função igual a zero, tá? Como assim? E a gente utiliza, né, a chamada fórmula de Bhaskara. Vocês já ouviram falar na fórmula de Bhaskara? Sim ou não? Lembrando que eu não vejo o chat, gente. Então, né, a fórmula de Bhaskara, ela é representada por essas duas partes. Essa aqui que a gente chama de delta, deixa eu dar mais um aqui. Essa aqui que a gente chama de delta e essa aqui que a gente chama de x, certo? No delta a gente tem, né, b ao quadrado menos 4ac e no x nós temos menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Esse A, esse B e esse C que aparece na fórmula é o A, B e C que a gente identifica na função. Igual a gente estava fazendo ontem aqui, ó. A gente estava identificando quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale o C. Então, o que a gente coloca ali na fórmula são esses números, né? E na fórmula do X, a gente precisa do delta, que a gente calculou aqui no início, tá? Então, eu vou fazer um exemplo com vocês de como descobrir as raízes da função usando essa fórmula de Bhaskara, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver o seguinte. Quais são as raízes da função do segundo grau f de x igual x ao quadrado, deixa eu ver uma coisa aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Então, quero saber quais serão as raízes dessa função. Eu coloquei no plural porque pode ser mais de um valor, tá? A função do segundo grau, ela pode ter ou uma raiz só, ou duas raízes, ou nenhuma raiz, tá? Na hora que chegar aqui na parte do delta, eu explico para vocês. Então, pode ser nenhuma, uma ou duas, tá? Quando a função é do primeiro grau, ela só pode ter no máximo uma. Quando a função é do segundo grau, ela pode ter no máximo duas. E assim por diante. Se ela for do terceiro grau, no máximo 3, tá? Então, nesse caso aqui, ela terá no máximo duas, porque é função do segundo grau. Então, o que eu faço primeiro, né? Primeiro passo. Identifique depois se ir mais junto aqui, identifique a
B e C, tá? A gente vai identificar o A, o B e o C. Nessa função aqui, lembrando, ó, escrevi aqui novamente. O A é quem acompanha x ao quadrado, o B é quem acompanha x e o C é quem está sozinho. Nessa função aqui, qual é o A, qual é o B e qual é o C? Primeiramente o A. O A é quanto? Quem é que está acompanhando x ao quadrado? E aí, pessoal? Pode falar, gente. O X. Quem está acompanhando o x? Quando não tem nada aqui é quanto, ó? Que número que é? Número 1, tá? Se não aparece nada do lado da letra, pessoal, é porque é 1, tá? Quanto vale o B? Ou seja, o número que acompanha somente o x, ó. O B é quem acompanha o x. Qual é o número lá que está acompanhando somente x? o 5. Isso. Aí a gente coloca menos 5 porque ele é negativo, tá? Porque ele é negativo. A gente considera o sinal. E quem é o C? Quem está sozinho? Quem não tem x junto dele? O 6. O 6, tá? Então, A é quem acompanha x ao quadrado. Se não tiver nada perto dele, é 1. O B é quem acompanha x. E o C é quem está sozinho. Beleza, o primeiro passo a gente fez. Identificou A, B e C. Qual que é o segundo passo, né? Segundo passo. Use a fórmula do delta. De delta, né? Qual que é a fórmula do delta, né? Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ah, professora, o que é a, b e c? É os números que a gente descobriu ali, tá? Então, vou reescrever a fórmula aqui para a gente ir substituindo um embaixo do outro, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos lá. Então, vou repetir o delta, né? Porque ele eu vou descobrir agora quanto vale. Agora aqui na fórmula aparece b ao quadrado. Mas lá no primeiro passo, quanto que a gente viu que vale o b? Lá no primeiro passo aqui, ó. Quanto que a gente viu que está valendo o b? Menos 5. Menos 5, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos 5 ao quadrado, certo? Se é negativo, a gente põe parênteses, tá? Então, troquei o b pelo valor dele. Ó, o b valia menos 5, então pus menos 5. Aí, continuando a fórmula aqui, ó. A gente tem um menos, ó. Menos 4 vezes a. Olhando lá no primeiro passo, quanto vale o a? Vale 1. Vale 1. Vezes o c. Quanto vale o c? 6. 6, tá? Então, eu usei essa formulazinha aqui, fazendo o quê? Trocando cada letra pelo valor que eu tenho lá, que eu fiz no primeiro passo. Já vou ter identificado A, B e C, então, usando a fórmula, é só trocar as letras. E resolver essa continha agora, tá? Então, continuando aqui, ó. Ah, tá, deixa eu fazer de vermelho os números que eu substituí, só pra ficar igual aqui no B. Tá, só colocando aqui de vermelho os números que eu substituí. Beleza, vamos continuar agora. Delta igual. Olha, lembra que eu falei ontem que todo número, né, qualquer número que estiver ao quadrado, ele é sempre positivo. Tanto faz se ele é negativo ou positivo aqui, o resultado sempre vai dar positivo. Quanto que é menos 5 ao quadrado? Quanto vale? Esquece o sinal, vai dar positivo, tá? Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5? 25. 25, tá? Então, aqui dá 25
Ó, menos. A gente tem que 4 vezes 1 vezes 6. Quanto dá essa conta? 4 vezes 1 vezes 6. 25. 24. Ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24, tá? E quanto que vai valer o delta? 25 menos 24. Quanto que é 25 menos 24? 1. Então, meu delta é 1, tá? É muito bom quando a gente acha um delta que tem raiz quadrada. Por quê? Lá na outra fórmula, a gente vai ter que tirar a raiz quadrada do delta, tá? Por olhar o delta sendo 1, eu já sei que eu vou achar dois valores de x, tá? Eu vou achar duas soluções para minha conta. Depois eu vou explicar para vocês como é que eu sei disso, tá? Mas olhando para o x, para o delta valendo 1, eu sei que eu vou achar duas raízes, né? Porque lembra, eu disse que pode ter nenhuma, pode ter uma ou pode ter duas. Vamos lá então. Então, meu delta, vou até fazer um quadradinho aqui nele, ó. O meu delta vale 1. Ok. Terceiro passo, né? Terceiro passo. Use a fórmula do x. O delta junto com a fórmula do x é a fórmula de Bhaskara, tá? X igual menos b mais ou menos, depois eu vou explicar porque mais ou menos, a raiz do delta dividido por 2 vezes o a. Essa aqui, ó, é a fórmula do meu x, certo? Então, essa fórmula que eu vou usar agora. Eu tenho o valor de b, eu tenho o valor de delta, eu tenho o valor de a. Então, só substituir igual a gente fez na anterior, tá? Vamos lá, eu vou repetir a fórmula aqui com vocês. X igual menos b mais, desculpa aqui, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o a, ok? Só ver uma coisinha aqui. Ó, entraram mais alguns alunos, Carlos Eduardo e a Giovana. Bom dia a vocês. Bom, continuando aqui. Então, vamos lá. Eu vou trocar o B, o delta e o A. Vamos lá. Então, a gente repete, né? A gente vai repetir, escrevendo de novo, até a gente chegar a hora de substituir alguma coisa. Então, lá, a gente tem x igual menos b. Mas quanto que vale o b, que a gente descobriu lá no primeiro passo? Quanto que é o b? 5. Menos 5, tá? Aí, como assim a gente já tem um menos aqui, eu vou pôr entre parênteses, né? Então, menos 5, tá? Esse menos que tá de azul aqui, ó, ele é da fórmula, porque tem um menos na fórmula, olha. E esse menos aqui é porque o número é negativo, tá? Então, vai ficar menos 5. Menos 5, tá? Então, cuidado com isso daí. É o menos da fórmula e o menos do número, porque ele é negativo, ele vale menos 5. Continuando, né? Aí, depois do B, a gente tem aqui o mais ou menos. Então, mais ou menos raiz quadrada do delta. Quanto que vale o delta que a gente descobriu no segundo passo? 1. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Quanto vale o a lá no passo 1? 1 também, né? Deixa eu só separar um pouquinho isso aqui, ó, para não ficar muito amontoado e não confundir vocês.
ele aqui nessa linha de cima. Só assim mesmo, precisa ser uma linha de espaço. Né? Ok, não ficar muito mutuado um com o outro. Certo. Beleza. Agora eu vou começar a resolver essas coisas, tá? Começar a resolver essas coisas. Ah, professora, tem um mais ou menos aqui, eu nunca vi mais ou menos. Calma. Só mais ou menos quando você fala, tá bem, mais ou menos, mais ou menos. Até na matemática tem o mais ou menos. Vamos continuar. X é igual. Então agora eu vou começar a resolver as contas, tá? Olha, a gente tem um joguinho de sinal aqui, ó. Menos e menos. Menos com menos é o que, gente? Mais. Então vai ficar mais 5, mas como é positivo, eu não preciso pôr o sinal. 5 positivo, mais 5. Ok. Mais ou menos. Raiz quadrada de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? Hein, gente? Raiz quadrada de 1. Que número vezes ele mesmo dá 1? 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, mais ou menos 1 dividido por 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? 2. Ok, beleza. Chegamos a quase o final da conta. Agora a gente vai separar em duas partes, uma usando mais e uma usando menos, tá? Então, a fórmula do Bhaskara, a fórmula de delta, né? Do Bhaskara lá, a gente tem dois valores, um usando mais e um usando menos. Então, eu vou fazer isso agora. Vou separar a fórmula nessas duas coisas. Então, vai ficar o seguinte, ó. Muita gente chama, é um x, separa assim, x1 e x2, ou x', x2'. Tanto faz o jeito, tá? Eu vou separar da seguinte forma. Então, a gente tem aqui e aqui. Vou separar em dois casos. Então, primeiro usando mais, ó. Vou chamar de x', tá? Eu vou usar o sinal de mais em uma e o sinal de menos na outra, tá? Então, vou usar aqui. Eu gosto de usar o mais primeiro. 5 mais 1 dividido por 2. E na outra, que eu vou chamar de duas linhas, a gente vai chamar de 5 menos 1 dividido por 2. Entendeu? O mais e menos é para isso, porque eu vou achar dois resultados, tá? Tem dois valores que fazem, que são as raízes da função. Então, eu separo. Em um caso eu uso mais, outro caso eu uso menos, tá? Vamos lá. Quanto que é 5 mais 1? 6. 6 dividido por 2. E quanto que é 6 dividido por 2? 3. Então, meu primeiro valor é 3. Agora, vamos para a outra. Quanto que é 5 menos 1? 4. 4 dividido para 2 dá quanto? 2, tá? Então, a solução, né? Os dois valores que fazem a minha função dar zero, que são as raízes da minha função, é o 3 e o 2, tá? Então, eu vou circular aqui, é o 3 e o 2. Então, a gente escreve assim, solução 2 e 3 ou 3 e 2. Eu coloco normalmente o menor primeiro, tá? Então, a minha solução é o 2 e o 3, tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente fez a fórmula de Bhaskara, tá? Para resolver as raízes. Olha, então, primeiro passo, identificar A, B e C, tá? Que a gente fez aqui. Segundo passo, usa a fórmula do delta, substituindo o quê? Esse A, B e C que aparece pelos números que você identificou no primeiro passo. E o terceiro passo, usa a fórmula do X, tá? Na fórmula do X a gente precisa do B, do A e do delta. Lembrando que o delta você descobriu no segundo passo, tá? Aí quando chega nesse finalzinho aqui, que é essa parte aqui, ó, quer ver? Nessa parte aqui, aí você separa, uma continha você usa o mais, uma continha você usa o menos. Certo, pessoal? É grande, mas assim, dá para entender como é que faz. Vocês vão ter a videoaula, tá? E vocês vão ter isso aqui que eu fiz agora. Tudo bem até aqui? Sim.
Ok. A professora, você falou que pode ter um valor, 2 valores, nenhum valor. Como é que você sabe disso, né? Pessoal, toda vez que o meu delta for um número positivo, eu vou achar 2 valores aqui, ó. Igual eu achei o 2 e o 3, tá? Se o meu delta for positivo, eu vou achar 2 valores. Se o meu delta for 0, eu vou achar um valor só, tá? Na próxima aula eu explico direitinho o porquê disso. Então, se o delta que eu achar aqui, se eu fizer a conta do delta e der o número 0, só vai ter uma solução, só vou achar um valor de x. Agora, se eu fiz a conta e o delta deu negativo, não existe raiz, então eu nem preciso fazer essa conta, tá? Se você fez a conta, descobriu que o seu delta é negativo, quer dizer que não tem raiz, então você não precisa fazer o terceiro passo, tá? Tá escrito isso daqui, ó. Se o delta é positivo, a função terá 2 raízes. Se o delta é 0, uma raiz. Se o delta é negativo, não terá raiz, tá? Aí na próxima aula eu explico isso aí direitinho, tá? Deixa eu tirar essa foto aqui para pular para vocês. Com isso, vocês conseguem fazer a número 5, tá? Vocês conseguem fazer a número 5. Deixa eu tirar a foto, mandar lá para vocês.